Senador Inácio Arruda, senadora Ângela Portela, que está aqui presente, demais senadores e senadoras. Senador Inácio, o senhor, como um dos frequentadores mais assíduos aqui, talvez, pode até não lembrar, mas provavelmente estava presente quando no dia 19 de maio e 16 de maio de 2006, ou seja, quase 10 anos atrás, eu fiz 2 discursos sobre o que eu falava da guerra civil que o Brasil estava atravessando. Uma guerra civil que tem assassinado 50 mil brasileiros. Nós lutando contra nós próprios. E nesses 2 discursos, eu chegava a usar a expressão de que os atos dessa guerra civil estão aterrorizando a população. Cheguei a dizer que são atos terroristas de uma guerra civil em marcha. Em 2 discursos eu falei isso. É com a autoridade de quem disse essas coisas, de que vem há 10 anos tentando levantar essa casa para um debate profundo sobre as causas dessa guerra civil, a superação dessa guerra civil, a necessidade de trazer a paz e não apenas segurança para o Brasil. É com essa autoridade que eu venho aqui manifestar meu profundo desacordo com esse projeto de lei que define crimes de terrorismo e dá outras providências. Nesses anos, desde que eu fiz esses discursos, a violência só tem ampliado. E agora decide-se enfrentar essa violência, senador Jorge Viana, com a ideia de uma lei antiterrorista. Mesmo os países mais visados pelo terrorismo, como os Estados Unidos, não há um projeto de lei antiterrorista com as características desse projeto 499 de 2013. Não há, porque aqui permite considerar como crime de terrorismo a simples provocação e fusão de atos que provoquem pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa à vida ou mediante dano a bem ou serviço essencial. Dessa maneira, senador, no momento de grande mobilidade social, se um menino fizer um convite pelo seu computador para que outros compareçam, por exemplo, para um rolezinho em um shopping center, e nesse rolezinho, por alguma razão, perde-se o controle e existe baderna, vandalismo, aquele menino que usou o computador para convidar os seus primos para fazer uma manifestação de brincadeira pode ser acusado de terrorista. Isso vai trazer a inibição total das manifestações sociais que o Brasil tem assistido. Que pai vai deixar que um filho vá a uma manifestação se ele está subordinado ao risco de ser acusado de terrorismo, porque naquela manifestação houve uma perda de controle e alguns vândalos agiram? Se considerar como ato terrorista o ato específico do vândalo é uma coisa. Agora, simplesmente levantar a ideia de que provocar ou infundir o terror generalizado mediante ofensa é um ato terrorista, é uma irresponsabilidade diante da nossa obrigação de defender os movimentos, os direitos sociais. Se um jornal colocar um dia uma manchete, depois de ver os indicadores de preços, se colocar uma manchete, inflação fora de controle, e a população que ler isto for a um supermercado, e se a quantidade for muito grande de pessoas lá e houver um quebra-quebra, esse jornal pode ser acusado de ter incitado o terrorismo. É muito perigoso, senador Jorge Viana. Além disso, é lamentável que a gente esteja preocupado com isso e não em entender as causas que estão provocando essa situação. Óbvio que tem que ter cadeia, e eu tenho autoridade para falar, porque nesse documento aqui eu usava a expressão atos terroristas.
falava de guerra civil 10 anos atrás quase. Mas se nós não entendermos que essa situação vem da degradação social, provocada por um lado pelo consumismo exagerado e por outro pela desigualdade, se não entendermos que isso tudo vem do abandono dos jovens, sem atividades, sem horário integral nas escolas, se nós não entendermos que isso vem da droga e do alcoolismo, que vem da impunidade, como nós agimos tolerando atos, se nós não entendermos que isso vem do descontentamento e da desilusão, casados com o computador que permite a mobilização, se nós não entendemos isso, podemos fazer leis e mais leis antiterroristas e os movimentos continuarão acontecendo. Vamos aumentar provavelmente o número de presos, mas não vamos diminuir a violência. Nós precisamos de entender que está havendo em marcha um novo tipo de guerrilha, uma guerrilha que eu gosto de chamar de cibernética por falta de outro nome, em que qualquer garoto ou garota nesse país tem no seu computador uma trincheira de luta, que através da rede mobiliza grupos de pessoas que, por exemplo, podem parar a avenida que leva para o aeroporto. Isso era considerado terrorismo. Tanto quanto derrubar o avião. A mobilização em si não pode ser considerada terrorista, apesar de que haja consequências de paralisação de serviços essenciais, que é o que diz aqui. Parou o serviço essencial por causa de uma manifestação, é terrorismo. Nós precisamos entender que esta guerrilha que vive-se hoje, ela é fruto da descoberta pela opinião pública, pela população, do passivo que nós políticos temos para com esse país. O passivo de não termos dado respostas àquilo que o povo precisa, que o povo quer e que é possível num país com a riqueza do Brasil. Este é que é o debate que a gente tinha que fazer aqui dentro. Onde nós erramos? Onde é que nós deixamos de agir corretamente? Onde é que fizemos com que, por um lado, esse país se transforme em um país de quantos? 20 mil assassinos? Porque para matar 50 mil tem que ter pelo menos 20 mil. 50 mil foram mortos. Se nós fôssemos colocar na esplanada do Ministério um caixão ao lado do outro de todos os mortos nesse país, daria uma altura talvez tão grande quanto o Palácio do Planalto. Essa guerra civil tem causas sociais. A maior parte das causas não são psicológicas, de bandidos que nasceram com patologias que levaram à violência. São pessoas que carregam dentro de si frustrações sociais que terminam, sendo por si, levando ao crime. E a solução não é a segurança apenas, é a paz também. Eu diria até, é sobretudo a paz, exigindo segurança hoje, porque não dá para esperar que estejamos intranquilos até que a paz um dia chegue. Mas essa paz não virá da gente começar a considerar que se um desses bandidos que estão por aí mata uma criança, ele é assassino. Mas se um jovem organiza uma manifestação e nessa manifestação acontece um acidente, é terrorista. Não dá para a gente dizer que um motorista em um carro que atropela 5 pessoas, esse motorista é apenas um irresponsável. Agora, se um desesperado porque não vai chegar em casa no dia queima o ônibus, ele é terrorista. Não dá para fazer desse jeito. Nós temos que levar em conta que é preciso algo muito mais profundo do que essa lei antiterrorista e com mais seriedade do ponto de vista do respeito às mobilizações. Essa lei, e sobretudo nesse momento, cheira a medo de rua. Medo de rua. Tentativa de inibir os movimentos, assustando. Aí eu diria que essa é uma lei aterrorizante, porque ela aterroriza a população
contra as mobilizações pelos riscos que essas mobilizações degenerem, como alguns têm sofrido, em violências que não deveriam acontecer e cujos autores devem ser punidos exemplarmente, como eu espero aconteça agora com os assassinos do Santiago. Vossa Excelência, permite... Com o maior prazer, os dois. Só um minuto mais. O senador... Estava na frente. Jorge. É por causa do tempo, né? Muito bem. Eu vou apenas dizer que o Santiago era um profissional exemplar da mídia, da imprensa. Ele não merece que se faça uma lei desse tipo, quase que em função da sua morte. Isso não merece. Eu quero concluir rapidamente, mas vou passar a palavra, porque eu acho fundamental esse debate. Eu quero passar a palavra ao senador Jorge Viana primeiro e ao senador Suplicy depois. Senador Cristóvão, eu queria cumprimentá-lo. Vossa Excelência me aparteou quando no começo da semana levantei a preocupação com a violência que começa a tentar tomar conta das manifestações de rua e procurando sempre separar as duas coisas. A beleza, a importância de manifestações que nós vimos o ano passado, de pessoas que não saem de casa, donas de casa, com a cartolina, jovens. Aquilo é algo fantástico, temos que ver, ouvir, levar em conta, nós que ocupamos cargos públicos. Mas de lá para cá, e já naquele período, alguns sinais complicados estavam sendo dados. A intolerância quanto à presença da imprensa. Parecia algo, não, é porque não gosta de uma emissora, de outra. Não, foram grupos violentos que não aceitaram o jornalista por perto. Ameaçavam bater, queimar carros, e isso ali já estava um sinal concreto de uma ameaça a algo que é fundamental na democracia. De imprensa, a proteção aos profissionais da imprensa. Agora, menos de um ano depois, nós estamos todos aqui lamentando a morte de um profissional da imprensa, que morreu ou foi assassinado exatamente por estar tentando cobrir uma manifestação. O que é que ele fazia? Ele estava ali como os olhos da sociedade, ajudando os manifestantes, porque quando ele está filmando, se tiver abuso de autoridade, de um policial ou de alguém, ele está protegendo os que querem fazer a manifestação. Mas isso estava proibido por alguns que, usando da violência, estabeleceram essa nova normativa nas manifestações do Brasil. Não pode ter ninguém filmando, não pode ter imprensa. E usando máscaras. Senador Cristóvão, está tendo muita desinformação em relação a isso, e eu sei que Vossa Excelência tem um compromisso com a boa informação. Hoje, o grande jornalista, eu vou já falar na tribuna, eu estou inscrito após Vossa Excelência, Hélio Gaspari, foi levado a um erro por algumas desinformações que estão circulando, atribuindo ao senador Paim e até a mim a autoria de um projeto da lei que tipifica o crime do terrorismo. Vossa Excelência falou ainda há pouco, olha, mas esse é um assunto que está vindo por causa da morte. Não, esse assunto está sendo tratado na nossa comissão. Quem é o relator desse assunto é o senador Pedro Taques, do partido de Vossa Excelência. O senador Pedro Taques não está fazendo uma proposta contra movimento de rua. O senador Pedro Taques é uma das pessoas que mais defende nessa casa o direito, a liberdade da manifestação. E aí ficou parecendo que é coisa do PT, não é. E também não posso aceitar que é coisa do senador Pedro Taques para tentar se contrapor ou fazer alguma medida que cerceie a liberdade. Quando o senador Pedro Taques veio engrandecer esse plenário e essa casa, agora, ele está com uma missão de trazer, e está aqui do meu lado o que presidiu a nossa comissão do novo Código Penal, de trazer o Código Penal do século passado para esse século. O nosso Código Penal é do século passado, de 1940. E aí ele colocou um capítulo, Pedro Taques colocou um capítulo aqui, ó, dos crimes contra a paz pública, capítulo do crime de terrorismo, e ele pôs para a discussão, inclusive nesse plenário, acabamos de receber, vai ser discutido, votado, debatido, algo que está sendo feito há anos. Já vamos mais de 2 anos de trabalho. Então, é bom que a gente entenda. Tem uma outra iniciativa da outra comissão que está regulamentando artigos da Constituição, que é presidida pelo deputado Vacareza e tem como relator o senador Romero Jucá, que apresentou outra proposta. Eu pedi da tribuna que acelerássemos o debate sobre isso. E acho que temos que separar, eu concluo, senhor presidente, 2 coisas.
O Beltrame, do Rio, o secretário de Segurança, está pedindo que melhoremos a legislação para que as forças policiais possam agir contra mascarados, que é previsto no artigo 5º da Constituição. É inaceitável, a Constituição não aceita, ela põe as duas coisas na mesma linha, a livre manifestação e o não ao anonimato. Isso. Então, nós podemos fazer uma legislação que possa responder e dar respaldo para a melhor ação das forças policiais nas manifestações e nenhuma dúvida sobre, nenhum arranhão ao direito à manifestação, isso tem que estar salvaguardado, mas esse outro debate desses outros projetos nós temos que seguir fazendo. E eu confio no senador Pedro Taques, eu confio nos companheiros que estão de fazermos encontrar. É um tema delicadíssimo, temos que ver como os outros países atuaram, o que deu errado, como pode ser feito o nosso. Agradecendo a parte. A única manifestação que nós temos na lei brasileira hoje, sobre terrorismo, é na famigerada Lei de Segurança Nacional. Nós vamos seguir com isso? Ou nós vamos fazer um debate aberto e ver o que é que faz? São duas coisas. Eu acho que se tratarmos como duas coisas, encontrarmos uma maneira de auxiliar as forças para poder atuar agora e garantir as manifestações, nós vamos também poder, com calma, com o tempo necessário, trabalhar esse outro tema que o senador Pedro Taques tem se dedicado, tem estudado, tem ouvido, tem participado de audiência, que eu acho que tem que ser debatido na medida certa. Obrigado. Eu quero dizer primeiro que eu estou me baseando no projeto de lei 499. Mas tem muita semelhança com esse. Muito bem, mas eu não vi ainda. Se tiver semelhança, faria as mesmas críticas. Tema, mas o senador Petax está pondo para o debate. Claro, e eu estou aqui querendo debater. Os dois envolvidos no assassinato do jornalista Santiago já estão presos. Não precisa dessa lei para prendê-los. Vão ser julgados, não precisa dessa lei. Mascarado, o senhor mesmo lembrou, a Constituição já proíbe. Não precisa dessa lei. Como ela está aqui, não, já está na Constituição. Como ela está aqui, há margem, sim, de ser usada para outras finalidades, por qualquer procurador, Ministério Público, que, se não fizer isso, vai ser acusado de prevaricação. Senador Suplicy. Estou de acordo com Vossa Excelência, que aqui nos traz uma reflexão muito importante e que procura distinguir a natureza dos diversos crimes e, sobretudo, que não confundamos as manifestações os abusos que têm sido cometidos com atos de terrorismo. Acho que Vossa Excelência assinala muito bem. É importante que as manifestações sejam caracterizadas por formas não violentas, de não agressão, muito menos de atos tais como os que causaram a morte trágica do jornalista Santiago Andrade, mas é importante que tenhamos um equilíbrio na forma de definir os atos em manifestações públicas no Brasil. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Acredito que vamos ter, sim, na Comissão de Constituição e Justiça, o meio adequado de refletir e definir a legislação a mais adequada. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Por favor, o senador Eunício pediu a palavra. Senador Cristóvão, eu sou aqui um admirador de Vossa Excelência pela lucidez, como Vossa Excelência sempre coloca os temas nessa casa. Mas como indicado pelo Colégio de Líderes para ser o relator dessa matéria no plenário, eu quero apenas, para efeito de esclarecimento a Vossa Excelência, né, que traz esse debate importante para essa casa, e para a opinião pública, que eu jamais me prestaria ao papel de ser o relator de uma matéria, né, que fosse proibir manifestações democráticas nas ruas do Brasil. Eu fui líder estudantil e lá
Inácio Arruda, que preside essa sessão nesse momento, conhece a nossa história. Eu fui presidente da Câmara de Estudantes e ali nós saímos para lutar contra a ditadura para que nós tivéssemos democracia e pudéssemos estar aqui fazer esse debate livre, né? Patrocinado por Vossa Excelência. Dizer a Vossa Excelência que essa matéria não é nova e eu jamais fiz, eu fui 12 anos deputado, já estou aqui há 4 anos como senador, jamais fiz qualquer projeto ou qualquer debate em cima do emocional ou de alguma causa que possa ter acontecido. O que aconteceu nessa questão das ruas, nessa semana, que lamentavelmente morreu um cidadão brasileiro, né, trabalhando, foi um homicídio. Não tem nada a ver com terrorismo. Nós não podemos confundir vandalismo com terrorismo. Agora, o Brasil, nós estamos discutindo essa matéria, senador Cristóvão, há 2 anos, desde abril agora vai fazer 2 anos que nós abrimos essa discussão para que o Brasil possa atender aos tratados internacionais nessa questão de terrorismo, porque o Brasil não tem leis que punam o terrorismo, porque ainda está baseado na Lei de Segurança Nacional. Então, nada a ver com essa discussão que nós... Nada a ver nessa discussão que está sendo colocada como trazendo para o debate algo que foi a infelicidade, né, que aconteceu em relação à morte de um cinegrafista trabalhando, né, naquela manifestação que teve um acidente fatal. Portanto, essa matéria está há 2 anos sendo debatida. Ato de terrorismo não pode ser confundido com um ato de vandalismo, não pode ser confundido com um ato de um assassinato, que é lamentável, que é reprovado, ninguém aceita isso na sociedade, mas não pode ser confundido com um ato de terrorismo. Portanto, ao aceitar a relatoria, para condensar, para fazer esse debate, para que a gente, na tipificação, não erre, né? Não erre e não confunda as coisas. Portanto, a ideia de se fazer uma lei para ter uma punição na questão do terrorismo, não tem absolutamente nada a ver com as manifestações da rua, e eu jamais me prestaria esse papel, até porque sou um defensor dessas manifestações, desde que sejam pacíficas e ordeiras e democráticas. Senador, longe de me imaginar que o senhor Pedro Tax iriam propor leis que proibissem, mas como está, vai inibir. Não vai proibir, não vai a polícia que vai, mas vai inibir. Porque só não quero atrapalhar a Vossa Excelência, mas só para concluir, dizendo a Vossa Excelência o seguinte: eu farei um substitutivo e apresentarei a essa casa, né? Obviamente que embasado na experiência e na competência do senador Pedro Tax e na experiência e no trabalho feito pelo senador Romero Jucá e pela contribuição que Vossa Excelência dá a esse debate nesse momento. Então, eu quero deixar bem claro e compreendo que Vossa Excelência não está fazendo uma crítica direta a ninguém. Vossa Excelência está levantando uma questão que é legítima, que deve ser, obviamente... Eu peço, porque eu acho que esse tema, eu vou passar ainda para o senador Pedro Tax. Eu peço a conclusão sem prejuízo da parte do senador Pedro Tax. Tá bom, eu acho que esse tema é muito bom e a gente precisa discutir. Senador Eunício, eu creio que já que o senhor está trabalhando e que eu puder contar, vamos tipificar o que é ato terrorista. Ato terrorista é botar uma bomba. Agora, convidar jovens para ir numa manifestação e ali outros colocarem bomba, não é. E pelo que está aqui, um jovem que convoca colegas para irem à rua, que junta 200, 300 pessoas, se ali dentro alguns infiltrados cometerem um ato terrorista, ele poderá ser responsabilizado, porque aqui diz provocar ou infundir. Ele está infundindo, ele está convidando pessoas para um ato não terrorista. Ali dentro pode... Provocar e infundir pânico generalizado. Quem convoca uma manifestação, senador, não está convocando... Está convocando uma manifestação. Isso é o que se chama de aparte súbito. Mais 1 minuto para a conclusão, senador Cristóvão, depois de superar muito justamente os 20 minutos. O meu minuto eu debate. passo para o senador Pedro Tax. Por favor, Pedro. Me permita, senhor presidente, senadores, senador Cristóvão, a preocupação de Vossa Excelência é a mesma preocupação que eu tenho e tenho certeza é a preocupação de todos os senadores. Ninguém neste projeto, e eu participei do debate,
lá na comissão especial, deseja acabar com manifestação. Esse é o primeiro ponto. Aliás, nós começamos a debater o terrorismo nesta casa em 2011, antes das manifestações. Por que fizemos isso? Porque o Brasil, ele assinou tratados internacionais a respeito de combate ao terrorismo. Quando houve o evento das Torres Gêmeas, a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, editou uma resolução. A presidente da República aqui, ela baixou um decreto em 2011, falando de Al-Qaeda, falando de terrorismo, em 2011. Me permita, senhor presidente? Claro. Só que a nossa Constituição, desde 88, ela fala em alguns dispositivos sobre terrorismo. No artigo 4º, ela diz assim: nós temos que repudiar o terrorismo na ordem internacional. Esse é o primeiro ponto. No artigo 5º, inciso 43, a Constituição manda, ela determina, ela obriga o chamado mandado expresso de determinação, que nós precisamos de um crime de terrorismo. A Constituição não pede nada, ela obriga, ela tem uma força normativa própria. Precisamos de um tipo. Desde 2011, nós estamos debatendo isso. O projeto do Código Penal, lá nós debatemos terrorismo antes das manifestações. É perfeito? Não é perfeito. Nós trouxemos de acordos internacionais o seu conceito. Agora foi constituída uma comissão especial para regulamentar a Constituição. Pode. É o relatório do senador Romero Jucá. Este relatório é perfeito? Eu penso que não. Com lealdade ao senador Romero Jucá, eu apresentei emendas ao relatório para que nós tivéssemos uma melhor definição de atos terroristas. Isso não tem nada a ver com as manifestações. A respeito das manifestações, existe quem defenda que nós precisamos de um tipo penal sobre vandalismo, sobre perturbação. O senador Armando Monteiro apresentou um projeto sobre isso. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro me apresentou um anteprojeto sobre isso. Não tem nada a ver com terrorismo, nada a ver. As pessoas que convocam manifestações pela rede mundial de computadores, elas não podem ser enquadradas em terrorismo. Isso não é terrorismo. Agora, se através da rede mundial de computadores ocorre a incitação à prática de crimes, isso é crime. Isso não pode ocorrer. O que está ocorrendo no Brasil hoje é nós todos temos Vamos concluir. Nós temos a liberdade de manifestação. Agora, não podemos nos escudar na liberdade de manifestação para cometer crimes. Qualquer país do mundo democrático, a França mesmo, vamos falar no português castiço, em França, ali existe legislação sobre manifestações. Existe legislação sobre isso. Nós não podemos confundir as manifestações com terrorismo. São coisas diversas. A preocupação de Vossa Excelência é absolutamente legítima e válida. Nós precisamos nos preocupar, sim, mas o texto, ele busca resolver isso. Parabéns, senador Cristóvão, por expressar a sua preocupação, que é também a minha preocupação. Senador, eu concluo dizendo que entendo a intenção de vocês, é correta, mas como está, essa é uma lei que aterroriza os jovens brasileiros que têm ido às manifestações, pelo risco, e aí eu concluo, aterroriza pelo risco de que possam ser considerados terroristas, se alguma coisa sai do controle por causa de bandidos que ali estão infiltrados em qualquer lugar. Por isso me assusta, me aterroriza também. Agradeço a Vossa Excelência e o próximo orador, o senador Jorge Viana, como comunicação inadiável. Vou falar após a ordem do dia, como líder.